Quando você finalmente aceita quem é, algo começa a se alinhar dentro de você de forma que poucas pessoas conseguem perceber. Muitos vivem uma vida fragmentada, tentando se encaixar em padrões invisíveis, buscando aprovação externa, ignorando a pulsação silenciosa de sua própria alma. Mas existe um lugar dentro de você onde nada precisa ser forçado, onde cada fragmento se reconecta, e é justamente ali que Carl Jung nos convida a olhar. A sombra que carregamos, os arquétipos que nos habitam, o inconsciente coletivo que nos molda, tudo esperando ser reconhecido. Você já sentiu essa inquietação silenciosa? Aquela sensação de que algo essencial está escondido de você, mas que, paradoxalmente, guia cada escolha que você faz? A grande maioria ignora isso, acreditando que a vida se resume ao que é visível, ao que é aceitável para os olhos do mundo. Mas e se tudo isso fosse apenas a superfície de uma profunda sincronicidade da alma, esperando que você a perceba? Muitos vivem seus dias sem perceber que cada sombra rejeitada, cada emoção ignorada, é um fragmento vital da sua totalidade. Jung explicou que a individuação não é um processo linear, é uma dança profunda entre luz e escuridão, consciente e inconsciente, realidade e mito pessoal. Você já notou como certos padrões se repetem em sua vida, como se uma força invisível insistisse em conduzir suas experiências? Isso não é coincidência. É o chamado do inconsciente coletivo, comunicando-se por meio de símbolos, sonhos e sincronicidades. Existe uma inteligência silenciosa dentro de você que deseja ser reconhecida, uma frequência que só pode ser acessada quando você aceita plenamente cada aspecto de si mesmo, inclusive aquilo que a sociedade rotula como defeito ou falha. Enquanto muitos tentam fugir da própria sombra, você é convidado a olhar para ela com reverência e curiosidade. Porque a sombra junguiana não é inimiga, mas sim guardiã de tesouros esquecidos. Cada emoção reprimida, cada impulso negado, carrega em si uma sabedoria que a consciência ainda não alcançou. Imagine-se caminhando por um corredor escuro, onde cada porta é um fragmento de você. Ao abrir uma delas, você pode se deparar com medos antigos, memórias enterradas, padrões familiares repetidos. Mas também descobrirá a centelha que permite a sua vida se alinhar, que integra seu ser fragmentado em algo coerente, profundo e vibrante. Muitos correm do escuro, mas a verdadeira transformação só acontece quando se permite habitar nele. Você pode sentir agora, em seu corpo, a presença dessa energia que está à espreita, silenciosa e paciente. Feche os olhos por um instante e visualize a sombra que você sempre rejeitou. Perceba suas formas, suas cores, suas texturas invisíveis. Sinta o ritmo que ela traz, o peso que ela carrega, mas também a liberdade que se encontra ao reconhecê-la. Jung chamava isso de diálogo com o inconsciente, uma conversa que atravessa os limites do tempo, da cultura e da mente racional. Cada pergunta que surge nesse diálogo é uma chave para compreender seu próprio mapa interior, para identificar padrões que, até então, permaneciam ocultos sob camadas de condicionamentos coletivos. Historicamente, a ideia de integrar a sombra não é nova. Nas tradições herméticas, nos textos gnósticos e nos apócrifos, encontramos a mesma instrução. Conhecer-se totalmente é o caminho para a transcendência. Os Vedas falam de aceitar o Dharma individual, mesmo quando ele desafia convenções. Os alquimistas descrevem o processo de dissolver e coagular, simbolizando a transformação de todas as partes de si mesmo em ouro espiritual. Jung percebeu que essas tradições estavam descrevendo com outros símbolos o mesmo fenômeno psíquico, a necessidade de aceitar a totalidade da psique para que a vida se torne alinhada e significativa. Não se trata de dogma, mas de experiência direta, de um convite silencioso para habitar o seu próprio mistério. E a ciência moderna começa a confirmar o que os mestres antigos já sabiam.
Pesquisas em neurociência sugerem que integrar aspectos reprimidos da psique pode alterar padrões neuronais e melhorar a coerência emocional. Estudos em psicologia profunda mostram que pessoas que reconhecem e dialogam com suas sombras relatam maior senso de propósito e autoconhecimento profundo. Laboratórios hoje observam que o cérebro responde positivamente a símbolos internos e experiências imaginativas que ressoam com o inconsciente, reforçando a ideia de que a transmutação interna não é apenas mito, mas fenômeno real, mensurável e profundamente transformador para quem se dispõe a vivenciá-la. Para começar a experimentar esse alinhamento, você pode fazer algo simples, ainda hoje, no silêncio do seu espaço interior. Observe uma emoção que você normalmente evita: raiva, medo, inveja, vergonha. Não tente mudar nem julgar, apenas sinta. Respire fundo e permita que essa energia se mova pelo seu corpo. Perceba como ela se manifesta, onde se concentra, qual mensagem sutil carrega. Jung chamava isso de conscientização da sombra, um pequeno passo que abre portas internas imensas. Cada vez que você pratica esse movimento, mesmo de forma sutil, começa a dissolver o atrito entre o consciente e o inconsciente, criando espaço para que sua vida se alinhe de maneira orgânica, silenciosa, mas poderosa. Enquanto você observa, surge a percepção de que sua sombra não é separada de você. Ela é você, em um estado que ainda não foi integrado. Cada impulso, cada emoção, cada pensamento que você rejeita contém a informação que faltava para a sua totalidade. E mesmo que pareça desconfortável, o desconforto é o portal. Ele indica onde o alinhamento ainda não se realizou, onde o fluxo da vida encontra resistência. Quando você abraça esses fragmentos com atenção amorosa, algo acontece. O mundo interno e externo começam a se harmonizar, como se uma música esquecida voltasse a tocar, e você pudesse, finalmente, ouvir o ritmo que sempre esteve ali. Observe também os padrões que se repetem em sua vida cotidiana. Quantas vezes você se encontra em situações semelhantes? Relacionamentos que refletem antigos dilemas, escolhas que parecem guiadas por forças invisíveis. Jung nos lembra que isso não é acaso, mas expressão de arquétipos profundos, moldes universais que residem no inconsciente coletivo. Cada encontro, cada experiência é uma oportunidade de reconhecer esses padrões, de trazer à luz o que estava inconsciente, de integrar a sombra e permitir que o fluxo da vida se torne mais coerente. A sincronicidade, esse fenômeno que Jung descreveu com tanto cuidado, é o reflexo externo desse alinhamento interno, uma dança que a alma realiza quando se reconhece completa. E se você se permite sentir mais profundamente, notará que existe uma dimensão simbólica em tudo ao seu redor. Objetos, pessoas, eventos, sonhos, cada um carrega um reflexo da sua psique. Jung nos ensina que a interpretação consciente desses símbolos não é intelectual, mas experiencial. Você sente, percebe e depois compreende. Experimente, por exemplo, observar um sonho que permaneceu vívido em sua memória. Permita-se associar suas imagens a aspectos de si mesmo que ainda resistem à aceitação. Cada insight, cada percepção, é um passo em direção à individuação, ao alinhamento da sua vida com sua essência mais profunda, onde a sombra não é mais inimiga, mas aliada sutil e poderosa. Enquanto você integra, surge também uma mudança na percepção do tempo e do espaço. Situações que antes pareciam aleatórias começam a fazer sentido, e até coincidências simples carregam um significado mais profundo. Jung chamava isso de sincronicidade, eventos exteriores que refletem o estado interior da psique. Ao reconhecer e aceitar suas sombras, ao se permitir sentir e integrar cada fragmento, você começa a perceber padrões sutis que antes eram invisíveis, sentindo que a vida responde ao alinhamento da sua própria energia. E é nesse ponto que muitos sentem uma espécie de renascimento silencioso,
uma vibração interna que revela: estou finalmente entrando em sintonia comigo mesmo. E ainda mais profundo, cada arquétipo que você reconhece dentro de si, o herói, o sábio, a criança interior, o amante, não é apenas figura simbólica, mas força ativa que guia suas escolhas, suas emoções e sua percepção da realidade. Jung explicou que a consciência desses arquétipos permite transmutar a energia que estava bloqueada em padrões repetitivos, tornando-a disponível para criação, intuição e realização pessoal. Imagine a força da sua vida quando cada parte sua, mesmo a rejeitada, encontra seu lugar no grande mosaico interior, permitindo que sua existência se torne fluida, coerente e impregnada de significado. E à medida que você explora, percebe que essa integração não é um evento único, mas um processo contínuo. A sombra reaparece em diferentes formas, e cada vez que você a encontra, a profundidade do alinhamento se aprofunda. Cada instante de consciência ativa a alquimia interior. O chumbo da resistência se transforma em ouro da compreensão. O caos interno se organiza em padrões que refletem a sabedoria da alma. Jung descreve essa jornada como um caminho de individuação, onde a psique inteira se torna um instrumento de autoconhecimento profundo, permitindo que você habite o mundo com autenticidade e presença, em harmonia com seu próprio fluxo. Imagine agora a sensação de observar o mundo sem a interferência dos padrões herdados da psique humana, sem as expectativas coletivas que moldam escolhas sem que você perceba. Ao aceitar cada fragmento de si mesmo, a resistência diminui, o fluxo aumenta e a vida se torna mais leve, mais clara, mais significativa. Cada encontro se torna oportunidade de expansão. Cada desafio, um espelho para reconhecer a sombra que ainda precisa ser integrada. E mesmo em meio a dificuldades, há uma energia sutil de equilíbrio e alinhamento que você pode sentir crescendo dentro, como se a própria vida começasse a conspirar a seu favor, de maneira invisível, mas perceptível. Ao perceber a profundidade desse alinhamento, nota-se também que o corpo físico responde. Sensações de tensão diminuem. Respiração se torna mais profunda e existe uma harmonia sutil entre mente, emoção e espírito. Jung falava sobre a integração corpo-psique como reflexo do trabalho interior realizado. Quando aceitamos nossas sombras, nosso sistema interno se reorganiza, liberando padrões energéticos que antes mantinham a consciência fragmentada. É como se a vida inteira começasse a respirar de forma coordenada com seu verdadeiro eu, e você percebesse que a autenticidade é, na prática, uma força regenerativa silenciosa. E mesmo quando os pensamentos tentam resistir, quando dúvidas surgem sobre se é possível realmente se alinhar, você percebe que cada tentativa de fuga só reforça o chamado interior. Jung nos lembra que o inconsciente é paciente, que ele espera até que o momento certo de integração surja, e que a própria resistência é parte do processo de individuação. Ao reconhecer esse padrão de resistência, você começa a perceber que aceitar quem se é não é uma meta, mas uma prática diária, um compromisso silencioso com a totalidade da alma, que lentamente transforma cada aspecto da existência em algo mais harmonioso, fluido e ressonante. Você pode também notar como relações externas mudam conforme a integração acontece. Pessoas, circunstâncias e oportunidades começam a ressoar com seu estado interno, trazendo sincronicidades que antes passariam despercebidas. Jung descreveu que o alinhamento interno se manifesta externamente através dessas coincidências significativas, que não são mágicas, mas reflexos do trabalho realizado no inconsciente. Ao perceber essas nuances, você sente que a vida responde ao reconhecimento profundo de si mesmo e que cada momento oferece a possibilidade de aprofundar a consciência, de se aproximar ainda mais do fluxo da individuação e da expressão autêntica da alma. E finalmente, enquanto você habita essa experiência, surge um espaço interior de calma e clareza. Não é ausência de desafios,
mas sim a capacidade de perceber cada desafio como parte de um processo maior, uma oportunidade para integrar mais sombra, mais fragmentos, mais energia inconsciente. Jung explica que a verdadeira transformação não está em eliminar conflitos, mas em transmutá-los em consciência. E é nesse espaço de equilíbrio dinâmico que a vida começa a se alinhar de forma sutil, quase imperceptível, mas constante, trazendo uma sensação de propósito, coerência e realização que muitos buscam, mas poucos conseguem acessar com profundidade. Quando você mergulha mais fundo na aceitação de si mesmo, percebe que a sombra não é apenas uma parte reprimida, mas uma força viva que pulsa silenciosamente, aguardando ser ouvida. Cada resistência que você sente em relação a aspectos seus negados é, na verdade, uma mensagem cifrada do inconsciente pedindo integração. É como se cada emoção não reconhecida fosse um portal escondido, um ponto de acesso a camadas mais profundas do ser. Jung nos ensinou que o processo de individuação não é sobre eliminar a sombra, mas transformá-la em uma aliada silenciosa. Já sentiu aquela inquietação que parece surgir do nada, como se algo dentro de você quisesse falar? Esse é o chamado da psique, a urgência silenciosa da alma que exige atenção. Muitos ignoram essa voz, mas aqueles que param para escutá-la descobrem que cada fragmento rejeitado possui sabedoria latente, esperando ser despertada. À medida que você observa sua própria sombra, começa a perceber padrões sutis em sua vida que antes pareciam desconexos. Situações repetidas, emoções que surgem sem explicação, impulsos que não compreendemos. Tudo isso é a manifestação de arquétipos universais atuando através de você. Jung explicava que os arquétipos não são apenas ideias abstratas, mas energias psíquicas que moldam experiências humanas e nos convidam a reconhecer nossa totalidade. Ao aceitar quem você é, inclusive suas partes mais sombrias e contraditórias, abre-se um canal de percepção mais amplo, onde sincronicidades começam a acontecer de maneira natural, como se a vida sussurrasse mensagens codificadas para quem sabe ouvir. E mesmo que o mundo externo pareça caótico, há uma ordem invisível emergindo de dentro, um alinhamento silencioso que só a consciência desperta consegue perceber. Você pode começar a perceber que cada emoção intensa, cada conflito interno, não é algo para temer, mas um sinal de que algo profundo quer ser integrado. Jung falava sobre a função transcendente, uma ponte entre consciente e inconsciente, que surge quando permitimos que opostos internos coexistam. Imagine sua raiva não como inimiga, mas como energia vital, esperando canalização. Imagine seu medo não como obstáculo, mas como guia para áreas de crescimento ainda não exploradas. Quando você permite que essas energias fluam sem julgamento, cria espaço para uma harmonia interior que reflete em cada aspecto da vida. É nesse espaço que o alinhamento se manifesta, silencioso, mas constante, alterando a percepção, os relacionamentos e até o ritmo da própria existência. Enquanto você explora essas camadas internas, percebe que sonhos, imagens e pensamentos recorrentes ganham um novo significado. Jung via os sonhos como mensagens do inconsciente, códigos simbólicos que apontam caminhos de individuação. Um sonho perturbador, por exemplo, pode ser interpretado como uma convocação da sombra para a integração. Um símbolo que se repete pode indicar um arquétipo que ainda não foi reconhecido conscientemente. Ao observar essas manifestações com curiosidade e presença, você inicia um diálogo silencioso com sua psique, compreendendo que o alinhamento interno não é resultado de esforço externo, mas de atenção profunda e constante àquilo que você é, em toda a sua complexidade. Você percebe também que a vida cotidiana oferece microcosmos do processo interno. Cada escolha, por menor que pareça, é influenciada pela dança entre consciente e inconsciente.
Jung nos lembra que a consciência limitada pelo ego é apenas uma fração do ser, e que a verdadeira orientação vem do diálogo com a totalidade da psique. Ao aceitar quem você é, você começa a sentir como se cada situação desafiadora se tornasse uma oportunidade de autodescoberta. Os relacionamentos refletem não apenas os outros, mas também aspectos de você que precisam de integração. Cada interação torna-se espelho, cada dificuldade, oportunidade de transmutação. E mesmo pequenos sinais, pequenos detalhes do dia a dia passam a ressoar com a vibração do alinhamento interior. A percepção da sincronicidade se intensifica à medida que você reconhece e abraça sua sombra. Pequenos eventos começam a se alinhar de maneira surpreendente, mostrando que há uma inteligência interna regendo a vida quando você se torna inteiro. Jung descreveu a sincronicidade como coincidências significativas que refletem o estado interno da psique. Ao aceitar seus medos, desejos, impulsos e frustrações, você cria uma ressonância com o fluxo invisível da vida. É como se cada escolha consciente agora pudesse se harmonizar com forças mais sutis, trazendo eventos e encontros que antes pareciam impossíveis. A vida, então, começa a se comportar como um espelho do seu processo interior, revelando que a totalidade só se manifesta quando se reconhece e acolhe cada fragmento do ser. Ao aprofundar essa aceitação, percebe-se que a sombra não é homogênea. Ela contém múltiplas camadas, cada uma com suas próprias histórias, dores e energias criativas. Jung falava de múltiplas dimensões da psique: pessoal, coletiva e arquetípica. Cada camada da sombra oferece informações valiosas sobre padrões familiares, culturais e ancestrais que moldaram a sua percepção. Integrar essas camadas não significa apagá-las, mas compreender seu papel e sua contribuição para o todo. Cada fragmento traz consigo energia vital que, quando direcionada conscientemente, pode transformar bloqueios internos em fluxo criativo, desordem em harmonia e resistência em abertura para experiências mais autênticas e significativas. Você começa a perceber também que cada emoção e reação possui um ritmo próprio, uma cadência que revela o mapa interno da alma. Jung enfatizava que a psique é rítmica, que oscila entre consciência e inconsciente, luz e sombra, pensamento e sentimento. Ao aceitar plenamente quem você é, aprende a navegar por esses ritmos, percebendo quando se entregar à introspecção e quando agir no mundo com presença. Cada instante de consciência se torna um ponto de equilíbrio, cada respiração consciente um gesto de integração. É nesse fluxo que a vida se alinha, não como resultado de controle, mas como manifestação natural da totalidade interna, onde cada fragmento encontra seu lugar no grande mosaico do ser. Ao explorar essa totalidade, surge uma percepção ampliada da realidade. A realidade externa deixa de ser apenas um cenário objetivo e começa a refletir o estado interno da psique. Jung dizia que o mundo externo é um espelho da psique e que mudanças internas reverberam externamente. Ao aceitar sua sombra, você não apenas transforma sua experiência interna, mas altera a maneira como percebe e interage com o mundo. Cada desafio se torna oportunidade de integração, cada coincidência, uma confirmação de que o alinhamento interno gera sincronia com a vida. E mesmo situações que pareciam impossíveis passam a revelar soluções inesperadas, fruto da harmonia recém-descoberta entre consciente e inconsciente. Enquanto você se aprofunda, percebe que a aceitação de si mesmo não é passiva, mas um ato de coragem e consciência. É reconhecer que todas as suas partes, inclusive aquelas que foram rejeitadas ou ocultadas, têm valor e propósito. Jung chamava essa coragem de confrontar a sombra de forma amorosa e consciente, permitindo que a psique se transforme de dentro para fora.
Essa prática diária cria um efeito cumulativo. Cada reconhecimento, cada abraço interior fortalece a resiliência emocional, a clareza mental e a conexão com a própria essência. É um processo sutil, mas poderoso, que lentamente alinha a vida com a vibração da alma. Ao observar os padrões que emergem, você percebe que a sombra muitas vezes se manifesta através de resistência e repetição de experiências desconfortáveis. Jung afirmava que o inconsciente insiste em ser ouvido, usando repetições e símbolos até que a consciência reconheça o que foi reprimido. Cada conflito, cada emoção desconfortável, torna-se um indicativo de algo não integrado. Ao aceitar isso, você transforma o desconforto em oportunidade, percebe os sinais da psique e utiliza cada evento como catalisador para autoconhecimento profundo. O alinhamento interno, então, deixa de ser teoria e se torna experiência viva, percebida em cada movimento, pensamento e emoção. A integração também traz uma nova relação com o tempo e a memória. Ao aceitar os próprios fragmentos, você percebe que o passado não é uma prisão, mas um campo de aprendizado e energia que pode ser reconduzido conscientemente. Jung enfatizava a importância de revisitar memórias, compreender padrões familiares e pessoais e reconhecer como eles moldam escolhas atuais. Esse processo cria uma sensação de liberdade interna, pois você não é mais refém de antigos condicionamentos ou repetições automáticas. Cada lembrança torna-se uma ferramenta de alinhamento, cada emoção não integrada, um mapa para acessar dimensões mais profundas da psique. Você pode notar também uma expansão da percepção intuitiva. Ao aceitar quem você é em sua totalidade, surge uma sensibilidade mais aguçada às mensagens internas, aos sinais sutis do mundo e às sincronicidades que antes passavam despercebidas. Jung observava que a individuação aumenta a capacidade de perceber a realidade em múltiplas camadas simultaneamente, permitindo decisões mais alinhadas e ações mais coerentes. É como se a mente se tornasse um instrumento afinado, captando frequências antes inaudíveis e traduzindo-as em compreensão e ação conscientes. Essa percepção ampliada transforma a relação com o mundo e consigo mesmo, mostrando que o alinhamento interno se reflete externamente de maneira profunda. Enquanto você integra cada fragmento da sombra, percebe que cada relação pessoal se transforma. Relações que antes eram fonte de frustração, agora se tornam espelhos e catalisadores de crescimento. Jung dizia que relacionamentos funcionam como reflexos da psique, permitindo reconhecer aspectos não integrados. Ao aceitar sua totalidade, você interage com os outros a partir de um espaço mais autêntico e consciente, promovendo harmonia e compreensão. Cada interação se torna oportunidade de reforçar o alinhamento interno, trazendo ressonância e sintonia com aqueles que compartilham caminhos similares de autoconhecimento profundo. E mesmo que surjam dúvidas ou medos, você percebe que fazem parte do processo de expansão. Jung enfatizava que o confronto com a sombra envolve tensão e desconforto, mas é justamente essa tensão que gera transformação. Cada resistência interna é um sinal de que algo profundo deseja ser integrado, que a energia psíquica busca expressão e alinhamento. Ao acolher essas tensões com atenção amorosa, você transforma medo em compreensão, confusão em clareza e fragmentação em coerência interna. O alinhamento não é resultado de eliminação de problemas, mas de transmutação consciente da energia, que antes permanecia reprimida, criando um fluxo interno poderoso e contínuo. Você também nota que a aceitação do próprio ser modifica a percepção de propósito. Jung dizia que a individuação revela o caminho único de cada indivíduo, permitindo que ele viva de acordo com sua essência mais profunda. Ao integrar sombra, arquétipos e padrões internos, surge uma clareza sobre escolhas, prioridades e direção de vida.
O alinhamento interno se traduz em decisões mais conscientes, em ação mais coerente e em um senso de direção que ressoa com a alma. É uma experiência que transcende intelecto ou lógica. É sentir a própria vida em sintonia com o fluxo interior, reconhecendo cada passo como expressão de totalidade. Ao se aprofundar, percebe também que a criatividade floresce de forma intensa. Jung observava que a energia da sombra, quando integrada, se transforma em fonte de inspiração, visão e inovação. Ao aceitar quem você é, inclusive aspectos rejeitados, surge uma liberdade interior que permite explorar ideias, criar obras e vivenciar experiências de maneira autêntica. A psique alinhada gera uma conexão direta com fontes de criatividade profunda, onde a vida se torna a expressão contínua de inteligência interna e sensibilidade refinada. Cada insight, cada inspiração, é reflexo do alinhamento entre consciente e inconsciente, mostrando que a aceitação de si mesmo é portal para a manifestação criativa e realização pessoal. Enquanto explora esses níveis, percebe que o corpo físico, a mente e o espírito começam a funcionar como um sistema integrado. Jung enfatizava que a psique influencia diretamente o corpo e que cada emoção reprimida cria tensões físicas. Ao aceitar plenamente a sombra, harmoniza-se energia interna, liberam-se bloqueios e promove-se bem-estar sutil e profundo. Cada respiração consciente, cada movimento atento se torna ritual de integração, permitindo que o corpo participe da transformação psíquica. A experiência deixa de ser abstrata e passa a ser vivida na totalidade, criando sensação de plenitude, equilíbrio e alinhamento entre todas as dimensões do ser. Ao perceber essa integração, você sente também uma mudança na relação com a impermanência. Jung nos lembra que a psique está em constante movimento e que o alinhamento é dinâmico. Aceitar a si mesmo inclui aceitar mudanças, perdas, ciclos e transformações, entendendo que tudo faz parte da dança interna e externa. Essa percepção cria liberdade, pois cada experiência deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade de crescimento. A vida passa a fluir com maior naturalidade, e você percebe que o alinhamento interno não depende de controle, mas de presença consciente, permitindo que cada momento seja sentido, vivido e integrado. Quando você se permite contemplar quem realmente é, surge a percepção de que sua vida inteira é uma tapeçaria de símbolos e significados invisíveis. Cada gesto, cada pensamento, cada emoção carrega uma assinatura da psique profunda, uma mensagem codificada que aguarda ser decifrada. Jung nos ensinava que os arquétipos não são apenas conceitos, mas energias vivas que moldam comportamentos, desejos e até sonhos. Ao observar seu próprio fluxo interno, você começa a reconhecer padrões que antes pareciam aleatórios e lentamente percebe que sua existência é um diálogo constante entre consciência e inconsciente. Este entendimento abre uma nova dimensão de liberdade. Não se trata de controlar, mas de perceber e permitir que a vida se alinhe ao seu ritmo interno, ao seu verdadeiro ser. Já sentiu a sensação de que certas experiências se repetem, quase como se algo dentro de você estivesse tentando transmitir uma mensagem que você ainda não compreendeu? Essa é a linguagem silenciosa da alma, aguardando atenção e aceitação. Ao se aprofundar nessa percepção, começa a perceber que a sombra contém tesouros que o ego jamais reconheceria sozinho. Cada medo, cada vergonha, cada impulso reprimido carrega em si potencial criativo e energia vital. Jung descrevia a sombra como o depósito de forças não reconhecidas, muitas vezes rejeitadas pela consciência convencional, mas essenciais para a individuação. Quando você acolhe esses aspectos, percebe que o mundo exterior começa a refletir mudanças sutis, mas significativas, na maneira como se apresenta a você. É como se a própria realidade estivesse respondendo ao alinhamento interno, oferecendo experiências e encontros que ressoam com o novo estado de consciência. A aceitação não é resignação,
mas ativação de forças internas que transformam percepção, ação e até sensações físicas. Enquanto você observa suas resistências internas, percebe que muitas delas têm origem em condicionamentos herdados. Jung nos lembra que o inconsciente coletivo influencia padrões familiares, sociais e culturais que moldam comportamentos sem que percebamos. Ao reconhecer esses padrões, surge a possibilidade de libertação. Você começa a perceber como crenças internalizadas, expectativas de outros e repetições históricas atuam como filtros invisíveis sobre sua experiência. Ao aceitar sua própria sombra e se responsabilizar por sua psique, você cria espaço para dissolver limitações invisíveis, abrindo caminhos para escolhas mais conscientes e alinhadas à sua essência. A vida deixa de ser repetição e se transforma em fluxo de descobertas e percepções profundas. Ao integrar fragmentos de sua sombra, você percebe que os conflitos internos se transformam em pontos de aprendizado. Cada emoção intensa, cada dúvida ou tensão interna é, na verdade, um indicador de áreas que necessitam de atenção consciente. Jung enfatizava que os opostos dentro da psique, luz e sombra, consciente e inconsciente, não devem ser eliminados, mas reconciliados. Quando você permite que esses opostos coexistam em diálogo interno, sente uma expansão de consciência que reverbera no corpo, nas emoções e na percepção de realidade. O alinhamento interno surge como efeito natural desse equilíbrio, manifestando-se na vida cotidiana através de decisões mais autênticas e interações mais harmoniosas. Ao explorar o simbolismo interno, você percebe que sonhos, imagens mentais e fantasias carregam mensagens do inconsciente. Jung afirmava que os sonhos são o caminho real para compreender os conteúdos da psique profunda. Um sonho recorrente ou vívido, por mais estranho que pareça, contém pistas sobre aspectos não integrados, sinais da sombra esperando o reconhecimento. Ao permitir que esses símbolos entrem em sua consciência, você inicia um processo de reconciliação interna, criando pontes entre partes esquecidas de si mesmo. Com o tempo, os sinais do mundo externo começam a refletir o mesmo padrão, reforçando a sensação de que seu alinhamento interno influencia diretamente a forma como você vivencia a realidade. Enquanto você pratica essa atenção interna, percebe que a criatividade emerge de maneira intensa e inesperada. Jung destacava que a energia da sombra, quando reconhecida, pode ser canalizada para expressão criativa, intuição e inovação. O que antes parecia fonte de conflito ou dor se transforma em força motriz para novos projetos, soluções e perspectivas. Cada fragmento integrado atua como combustível interno, permitindo que ideias surjam espontaneamente, alinhadas com sua essência mais profunda. É como se a aceitação de quem você é criasse uma antena interna, sintonizando você com frequências mais elevadas de percepção e manifestação. Ao observar sua vida cotidiana sob essa perspectiva, você percebe que pequenas sincronicidades passam a ganhar significado. Jung descreveu a sincronicidade como coincidências significativas que refletem estados internos. Ao aceitar cada aspecto de si mesmo, você começa a notar padrões que antes passariam despercebidos, encontros que parecem coincidências, mas que, na verdade, ecoam o alinhamento interno. A percepção dessas sincronicidades fortalece a consciência de que a vida não é aleatória, mas um fluxo de informações que se ajusta à medida que você se harmoniza consigo mesmo. Cada momento se torna uma oportunidade de observação. Cada detalhe, um espelho da psique em ação. A integração da sombra também altera profundamente a relação com as emoções. Jung enfatizava que a consciência plena das emoções permite transformar sofrimento em aprendizado, resistência em compreensão. Ao aceitar sentimentos que normalmente seriam reprimidos, você começa a perceber padrões emocionais e reações condicionadas. Cada emoção não integrada é, na realidade, um convite à atenção consciente,
E ao acolhê-la, você transforma a energia estagnada em força vital, ampliando clareza e equilíbrio interno. O corpo, a mente e a alma começam a ressoar em harmonia, criando uma sensação de coerência que se reflete em todas as áreas da vida. Enquanto você aprofunda essa prática, percebe também mudanças nas relações interpessoais. Jung observava que relacionamentos funcionam como espelhos da psique, refletindo aspectos não integrados de nós mesmos. Ao aceitar a totalidade do seu ser, você interage com os outros de maneira mais autêntica, percebendo padrões antes invisíveis, escolhendo respostas conscientes ao invés de reações automáticas. Isso gera interações mais profundas, conectadas e harmoniosas. E mesmo conflitos são percebidos como oportunidades de aprendizagem e integração. A vida relacional passa a ser extensão do trabalho interno, um campo de prática e percepção contínua. Ao observar a sombra, nota-se que ela também contém potencial para a expansão espiritual. Jung relacionava a sombra com processos alquímicos internos, onde aspectos rejeitados são transformados em luz e consciência. Aceitar o que está oculto dentro de si permite que a energia reprimida seja transmutada em sabedoria, intuição e percepção ampliada. É como se cada fragmento de sombra fosse uma semente de realização, aguardando ser cultivada. A consciência integrada transforma cada experiência cotidiana em oportunidade de despertar, cada desafio em catalisador de crescimento interno, e cada emoção em fluxo de energia vital que nutre a alma. Enquanto você pratica essa atenção, percebe uma nova relação com o passado. Jung enfatizava que memórias e experiências antigas moldam padrões atuais e que integrá-las é fundamental para alinhamento interno. Ao revisitar momentos de dor, vergonha ou medo, você percebe a energia contida neles e pode transformá-la conscientemente. Essa transformação não altera os eventos, mas muda a forma como eles reverberam em sua vida presente. A aceitação profunda cria liberdade, dissolve resistência e permite que a vida se alinhe com seu fluxo interno. O passado deixa de ser prisão e se torna fonte de insight e energia regenerativa. Ao aprofundar a observação, você percebe que cada fragmento da psique é também energia vital para a ação e criatividade. Jung afirmava que a psique integra corpo, mente e espírito, e que cada emoção não reconhecida cria bloqueios internos. Ao aceitar quem você é, cada impulso se torna canalizável. Cada desejo é convertido em força de ação consciente e cada sombra integrada é transformada em catalisador de realização. É como se o corpo todo respondesse à integração, sentindo vitalidade, clareza e coesão interna. A vida se torna um fluxo de energia consciente, onde decisões e experiências emergem alinhadas ao seu ser essencial. Ao perceber o alinhamento interno, nota-se também um refinamento da percepção do tempo. Jung destacava que o inconsciente opera em dimensões temporais diferentes e que a consciência integrada permite perceber padrões que se repetem ao longo do tempo. Você começa a reconhecer ciclos, repetições e rimas de experiências, percebendo que o tempo é, em grande parte, expressão da psique. Aceitar quem você é cria espaço para viver o presente com profundidade, transformando cada instante em oportunidade de integração, aprendizado e expressão autêntica. O alinhamento interno, então, é percebido não apenas como estado emocional, mas como sintonia com o fluxo temporal da vida. Enquanto explora mais profundamente, percebe-se a importância da respiração e da atenção corporal. Jung enfatizava a conexão entre corpo e psique e que estados emocionais não integrados se manifestam fisicamente. Ao observar e aceitar sensações corporais, você transforma a energia reprimida em movimento consciente, alinhando corpo, mente e alma. Cada respiração consciente se torna ritual de integração,
Cada percepção física, ponte para harmonizar fragmentos internos. A presença corporal fortalece o alinhamento psíquico, criando uma sensação de totalidade e coerência que se reflete na percepção da vida, nas escolhas e nas relações. Você também percebe que a aceitação de si mesmo expande a capacidade de intuição. Jung observava que a individuação desperta percepção para sinais sutis, padrões e mensagens invisíveis da vida. Ao reconhecer suas sombras, desejos e impulsos, você cria uma sensibilidade refinada que permite captar oportunidades, sincronicidades e insights que antes passariam despercebidos. Essa percepção ampliada transforma a forma como você interage com o mundo, mostrando que alinhamento interno gera clareza não apenas emocional, mas também intuitiva, conectando consciência e energia da alma em harmonia contínua. Enquanto observa seus próprios padrões, nota que cada pensamento repetitivo é um sinal da psique buscando atenção. Jung afirmava que a repetição é linguagem do inconsciente, um convite para explorar conteúdos não integrados. Ao aceitar esses pensamentos sem julgamento, você transforma a energia mental em consciência lúcida, reconhecendo significados e padrões que antes passavam despercebidos. Esse processo gera alinhamento entre mente consciente e inconsciente, permitindo escolhas mais autênticas, compreensão mais profunda e percepção ampliada da vida. Cada repetição se torna oportunidade de integração. Cada insight, passo em direção à totalidade interna. Você percebe também que a aceitação de si mesmo transforma a experiência do mundo externo. Jung descrevia que a psique projeta conteúdos internos em pessoas, eventos e situações. Ao integrar a sombra, essas projeções diminuem e você passa a perceber a realidade com mais clareza, menos filtrada por medos, traumas e condicionamentos. As interações sociais se tornam mais autênticas, decisões mais coerentes e experiências mais significativas. O alinhamento interno reflete-se no exterior, mostrando que a transformação profunda não é apenas interna, mas permeia toda a percepção e vivência cotidiana. Ao se aprofundar, percebe que cada emoção reprimida contém não apenas sombra, mas também potencial de sabedoria. Jung afirmava que sentimentos não integrados carregam conhecimento simbólico, energia criativa e insight sobre a psique. Ao aceitar e explorar essas emoções, você descobre camadas ocultas de entendimento sobre si mesmo e sobre a vida. Cada instante de atenção consciente às emoções fortalece o alinhamento interno, desperta a percepção simbólica e amplia a capacidade de criar experiências coerentes com sua essência. A sombra deixa de ser peso e se torna guia silencioso e sábio. Enquanto você mergulha nesse processo, nota que os padrões familiares e sociais influenciam fortemente o inconsciente. Jung nos lembra que o inconsciente coletivo molda percepções, crenças e comportamentos herdados. Ao reconhecer esses padrões, você cria espaço para escolher conscientemente, em vez de reagir automaticamente. Esse reconhecimento gera liberdade interna e facilita o alinhamento com sua essência, permitindo que a vida se desdobre de forma coerente com seu ser autêntico. Cada escolha consciente é manifestação de individuação. Cada percepção clara, reflexo da aceitação integral de si mesmo. Você percebe também que a aceitação de si mesmo intensifica a conexão com o momento presente. Jung destacava que a consciência plena transforma a percepção, reduz resistência e aumenta a coerência psíquica. Ao estar presente sem julgamentos ou rejeições, cada experiência se torna oportunidade de integração, cada sensação, fonte de aprendizado. Essa presença ativa o fluxo da vida, criando alinhamento entre energia interna e eventos externos. A experiência se torna mais rica, mais coerente e mais harmoniosa, mostrando que o alinhamento não é teórico, mas vivencial e dinâmico, permeando cada instante. Enquanto observa seus padrões internos,
percebe que antigos medos e resistências funcionam como sinais de crescimento. Jung afirmava que a sombra surge para ser integrada, e cada resistência é convite à consciência. Ao aceitar essas energias, sem lutar contra elas, você transforma a tensão em aprendizado, caos em clareza, fragmentação em coerência. Cada experiência de aceitação reforça o alinhamento interno, criando fluxo contínuo de energia consciente que ressoa na mente, no corpo e no espírito. A sombra deixa de ser obstáculo e se torna ferramenta de evolução, revelando camadas cada vez mais profundas de si mesmo. Ao perceber sua vida à luz desse alinhamento, nota que oportunidades e encontros passam a se organizar de forma inesperada. Jung descrevia que a sincronicidade é a expressão externa do alinhamento interno, e que eventos significativos surgem quando psique e mundo se harmonizam. Cada interação, cada decisão e cada percepção refletem o estado interno, criando um ciclo de consciência ampliada. Ao aceitar quem você é, a vida responde com fluidez, oferecendo experiências coerentes, encontros significativos e momentos de insight. O alinhamento interno transforma o cotidiano em um espaço de descoberta e expressão da alma. Enquanto você se aprofunda nesse estado, percebe que a aceitação do próprio ser redefine o conceito de poder pessoal. Jung enfatizava que a verdadeira força surge da consciência integrada, não da negação da sombra ou do controle externo. Ao aceitar e dialogar com seus aspectos internos, você desperta força, clareza e presença, capazes de transformar desafios em oportunidades e resistência em aprendizado. Cada gesto consciente, cada escolha alinhada e cada percepção simbólica fortalecem o poder interno, criando uma vida coerente, vibrante e ressonante, onde o ser se manifesta plenamente. Você também observa que a aceitação de si mesmo ativa potencialidades que estavam latentes. Jung acreditava que integrar a sombra libera energia criativa e intuitiva, expandindo percepção e capacidade de ação. Ao acolher aspectos rejeitados ou reprimidos, você desbloqueia recursos internos, tornando-os disponíveis para enfrentar desafios, criar novas possibilidades e perceber oportunidades sutis. Cada instante de atenção consciente fortalece a ressonância interna, promovendo alinhamento entre desejo, ação e percepção, permitindo que a vida se torne expressão autêntica da totalidade interna. Enquanto explora sua própria psique, percebe que a sombra não é apenas pessoal, mas também arquetípica. Jung observava que certos padrões emergem não apenas da história individual, mas do inconsciente coletivo. Ao integrar aspectos pessoais, você começa a perceber padrões universais, símbolos recorrentes e forças que moldam a experiência humana. Essa percepção amplia a consciência e oferece uma nova dimensão de compreensão sobre si mesmo e o mundo. Aceitar quem você é se torna uma ponte para acessar essas camadas mais profundas, revelando significados e conexões antes invisíveis, e permitindo que a vida se alinhe com o fluxo da totalidade interna. E enquanto você habita esse espaço de aceitação, percebe que o alinhamento interno não é estático, mas um processo contínuo de adaptação, percepção e integração. Jung enfatizava que a individuação é jornada permanente, onde novas sombras e arquétipos emergem à medida que a consciência se expande. Cada instante de atenção, cada percepção simbólica, cada experiência emocional se torna oportunidade de integrar mais profundamente a psique, transformando resistência em fluxo, caos em ordem e fragmentação em coerência. O alinhamento é contínuo, dinâmico e infinitamente revelador, permitindo que a vida se manifeste com autenticidade, fluidez e significado profundo. Hoje, você atravessou o limiar invisível que separa a superfície do ser da profundidade do inconsciente. O que antes estava velado pelos véus da sombra,
agora pulsa com vida silenciosa dentro de você, revelando fragmentos esquecidos de sua essência que clamam por integração. Cada emoção ignorada, cada impulso reprimido, cada desejo oculto encontra agora um espaço de reconhecimento, como se o próprio Self tivesse acendido uma luz em seu labirinto interior. Sinta a ressonância dessa ativação, a energia sutil que se movimenta em seu peito, convidando você a perceber que o alinhamento não é um destino, mas uma dança contínua entre luz e sombra, consciente e inconsciente. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente que espera por aqueles que ousam permanecer na fronteira do seu próprio ser. Se essa jornada tocou sua psique e ativou ecos adormecidos da alma, escreva agora: eu abraço minha sombra e desperto meu Self. Que este ato simbólico seja a assinatura de seu compromisso psicoespiritual, uma ponte invisível que conecta o seu consciente com o fluxo profundo da individuação, anunciando que você escolhe permanecer atento ao chamado interior que poucos têm coragem de escutar. Se este despertar reverberou em seu interior, talvez você seja um dos poucos que percebem os murmúrios da alma em meio ao cotidiano. Inscreva-se e caminhe conosco nesta travessia arquetípica, onde cada vídeo, cada insight e cada símbolo é um portal para a expansão da consciência, para a percepção do invisível e para o alinhamento da psique com seu Self mais profundo. Aqui a inscrição não é apenas registro digital, mas um gesto de presença consciente, uma escolha de se mover junto do fluxo que transcende aparências e padrões condicionados. Que o Self conduza você pelas espirais silenciosas do inconsciente, revelando cada camada de sombra e luz, até que você perceba que a plenitude nunca esteve fora, mas sempre dentro de você, aguardando reconhecimento e integração. Agora, para você que permaneceu até aqui, tenho um presente secreto. Uma técnica junguiana de reconexão interior chamada Speculum Animae, inspirada nos princípios da imaginação ativa e do diálogo com a sombra. Você precisará de 15 minutos em silêncio, papel, lápis e uma vela acesa como ponto de foco. Sente-se confortavelmente, respire fundo e visualize um espelho diante de você. Não qualquer espelho, mas um que reflete não sua imagem física, e sim a manifestação simbólica de sua alma. Permita que qualquer figura, cor, símbolo ou cena emerja no vidro, sem julgar, apenas observando. Desenhe tudo o que surgir, mantendo a mão livre e fluida, conectada à percepção interna. Em seguida, escreva uma pergunta direta para essa figura. Algo que você precisa compreender sobre sua sombra ou sobre seu alinhamento interior. Nos dias seguintes, observe como as respostas surgem através de sonhos, pensamentos ou sentimentos, reconhecendo que o inconsciente fala sempre em símbolos e a alma saberá interpretar cada mensagem.